Bom, vamos lá, né? Vamos com a ajuda de Deus. Vamos fazer a nossa oração e vamos começar mais um estudo da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então vamos orar. Vamos orar e nos entregar ao nosso Pai, que conduz toda a nossa vida, de todos que estamos no universo. Deus, aqui estamos, mais uma vez reunidos, unidos com o só objetivo de compreendermos mais a nossa vida, a nossa tarefa, o que devemos fazer, o que devemos realmente decidir de melhor para nossas vidas. Com essa iluminação maravilhosa, essas respostas dadas pelos Espíritos, perguntas formuladas, sem dúvida nenhuma, inspirado Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis esteve. E nós estamos, Deus, aqui querendo que o Senhor mais uma vez nos abençoe, nos acolha em seus braços e nos tenha, como realmente somos teus filhos, com muito amor, para que possamos estudar, para que possamos refletir, para que possamos tirar o melhor que podemos dessas mensagens em nosso favor, para que não feramos o nosso irmão em algum lugar, em outra estação, com os nossos pensamentos, com as nossas próprias mãos. O Senhor sabe que somos criaturas ainda em evolução e nós temos necessidade. E o teu perdão veio, através dessa doutrina, nos abençoar, nos dar uma oportunidade maravilhosa de estudar. Então nós estamos e te pedimos proteção. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por tudo que temos, que é a vida. As coisas materiais, o Senhor sabe, o Senhor nos encoraja e nós vamos conseguindo, vamos trabalhando. É assim que tem que ser, porque temos que avançar também no lado intelectual. Que o Senhor abençoe a nossa querida irmã Angélica, esses trabalhadores maravilhosos que estão com ela, que vêm acompanhando esse trabalho, que é andarmos com Cristo. Que o Senhor abençoe a todos eles, a todas elas. São espíritos maravilhosos. E que o Senhor ilumine essa nossa terra. Ainda há muita confusão, há muitas ainda dificuldades de se suportarem, e o Senhor abençoe a humanidade. O Senhor proteja sempre. Conta conosco na medida em que podemos ajudar. Mas como somos pequenininhas gotas dentro de uma gota, como Jesus foi um oceano, um mar, um dia chegaremos lá, confiantes e esperançosos, que através do teu amor, desse conhecimento, como disse Jesus, conhecendo a verdade você se liberta. Aqui estamos nós. Que a tua paz e o teu amor nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Pois bem, gente, hoje mais uma vez o Livro dos Espíritos. Que assim seja. Livro dos Espíritos. Sandra chegou aí, então Rô vai começar na primeira pergunta, né, Rô? Pode ser. Obrigado, Rô. Quando você quiser já ler, pode ler, tá? Tá, então capítulo 6, 267A. Muitos desejam o poder e a riqueza, mas certamente não o querem como prova nem como expiação, não é verdade? Sem dúvida, é o instinto material que certas pessoas possuem que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para deles desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que elas oferecem. Então, interessante, né? Ela faz uma alusão muito forte ao lado material, né? Porque quando ele diz assim, a que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade
que sente e diz: seguir uma carreira de preferência a outra. Ora, nós sabemos que, graças a Deus, como nós estudamos no mundo dos espíritos para reencarnar, é por isso, essa razão, essa pergunta está aí, nesse sentido. Aqui nós mergulhamos na matéria, nós necessitamos dela, mas pelos estudos que fizemos lá no mundo espiritual, pelas pesquisas, por termos até visitado regiões, lugares, planetas, tudo isso é importante. Nós queremos estudar para poder reencarnar, porque aí temos que ser inteligentes. E observemos que todo mundo que reencarna tem uma vontade de ser determinada coisa, em uma determinada profissão. É forte dele isso já, ele já quase que nasce querendo já essa profissão, por conseguir isso. É óbvio que não é assim tão rápido, os estudos da Terra, até um certo grau, a pessoa ainda não consegue saber, terminando o segundo grau, o outro, ainda não sabe, talvez, o que quer seguir, mas ele matutando bem, ele vai compreender que o que ele quer seguir existe e está na razão direta dele no mundo espiritual, antes de reencarnar, de ter estudado, de ter pesquisado e de ter avaliado o que ele gostaria de fazer aqui na Terra. O que vocês acham? O que vocês acreditam como é? Alguém tem ideia? Sandra tem já uma profissão que ela gostaria de ser, não, Sandra? É o que, Zé? A profissão, não é? Depende, eu escolhi uma, mas depois eu vi que não era, não. Tá vendo? Porque não acertou, não foi? Não acertou. Isso pode acontecer. Do mesmo jeito que uma pessoa pode escolher ir à faculdade, e ela, sem ser pressionada pelos pais, e depois ela decide, ela compreende que aquela faculdade não tem nada a ver, já está no meio, no terceiro período, sai lá no segundo período, ou no primeiro período, no quarto ou no quinto, e ela sabe que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, eu só vim descobrir que profissão eu gostaria de ser depois de muito tempo. A informática realmente veio muito bem, mas eu nem se falava na época informática. Mas eu sempre tenho, até hoje, um grande prazer em ver uma construção, um prédio sendo erguido. As colunas, os tijolos ali, tudo nu. Aquela pirâmide ali sendo construída, aquilo ali está sendo construído, os cálculos, aquilo me interessa muito. Eu gostava muito quando eu passava de ônibus e assistia. Eu não sabia que eu tinha vontade de ser um engenheiro. Eu não sabia. Eu só vim descobrir isso depois de muito tempo. Eu já tinha escolhido a informática. Aí eu teria que estudar mais para entrar na faculdade e ser um engenheiro. Mas eu descobri que realmente seria engenheiro. E tanto foi que um dia lá em casa, eu cismei da cuca, derrubei a casa de mamãe e construí outra casa, sem nunca ter construído. É mole? Tá lá, tá em pé. Não é uma obra de arte, mas ficou. A base ficou. Foi... Não ficou, né? A base está lá, porque para cair só se rolar a casa, porque a base é totalmente cimento armado, ferro e cimento armado. Tem tijolo embaixo, não. É mais ou menos 1 metro de altura por 40 de largura. O engenheiro, quando esteve lá, ele disse assim: meu filho, você quer construir aqui um prédio de 10 andares? Eu disse: não, de jeito nenhum. Ele falou sério. Para que tudo isso? Isso foi eu que tive vontade de fazer, fiz assim. Gastou muito, viu? Aí eu descobri que realmente a minha vontade é grande. Eu fazia aquilo com o maior amor, com a maior vontade. Então, se eu tivesse descoberto antes, a informática eu amo, acho maravilhoso. Mas nem se falava na época informática. As calculadoras era quem dominava os cálculos, né? Cotangente, cosseno. Quem tinha essas calculadoras só podia ser pessoas engenheiros, assim, desse tipo, que eram caras. Então, essas vocações vêm de onde, né?
Onde é que, como é que, porque quando perguntaram a Allan Kardec, Allan Kardec quando fez essa pergunta, cadê ela aqui? Cadê? Minha gente, eu estou aqui. Tu quer o que é 267A? 267A. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Oi, sim, aí, voltando a esse assunto aqui, vamos lá. Eu dei uma saidinha aqui. Então, por exemplo, essa pergunta aí, ela é muito interessante. Eu sempre escutei uma frase aonde eu não concordava com ela. Então, eu não conhecia essa verdade. Tem pessoas que dizem assim, diz assim, a carne é fraca. Não é assim? Já ouviram essa frase? É um meio de desculpar, né? Pois bem, Sandra, veja a questão. Olha essa questão como é que é. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Aí ele diz indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la. Olha a matéria, Sandra. Sim. E Porque o aí, espírito não precisa do bem material, não? entendeu? Eu era ignorante nessa área aí. Eu vim descobrindo com o tempo. Eu disse, não, poxa, essa matéria deve falar. Ela deve falar, por que que eu sou alérgico? Por que que eu sou alérgico? É onde diz também, né? O amor constrói. O amor ele dá solidificação em qualquer tipo de relacionamento, né? Familiar, amoroso, seja o que for. Se tiver uma base fixada no amor, não importa se tiver o bem material em abundância ou não, essa estrutura ela vai ter quer dizer, esse corpo vai ter uma estrutura. Interessante, Sandra. Observemos bem, a matéria, ela é animal. Ela é animalesca, tá? Por exemplo, tem pessoas por conta de, olha, na igreja, em religiões, tem absurdos que acontecem. Aqui, isso é a matéria, gente. É a matéria. Porque o espírito, quando ele desencarna, lógico que o espírito também tem seu desejo aí passar sua aprovação, sua expiação. Mas a matéria, ela deseja uma coisa e se você não der, ela te machuca. Vamos olhar direitinho para nós como é que somos. Quando queremos tomar um bom café, o espírito não precisa de café. Ou quando quer comer determinada coisa que você aprendeu e sabe que é gostosa, ou você gosta de experimentar e termina gostando de outras tantas. A vontade é de chegar em casa, tomar aquele belo sorvete, uma pipoca, não sei o que, ou se deitar. A matéria fala. Ela convida o espírito, ou então ela exige ao espírito. Por isso que tem pessoas que, por conta dos hormônios, os hormônios falam muito forte, os hormônios sexuais. Então, esses hormônios, eles falam muito alto. Se vocês quiserem pesquisar no livro de Francisco de Assis era tão forte que ele se jogava nos espinhos e saía todo arranhado e cortado. O corpo dele saía todo machucado, porque ele não aceitava aquilo. Vocês imaginam quando eu li esse livro, eu vi isso aí, eu reli. Faz anos que eu li esse livro. Muitos anos. E eu li e reli, disse, como é que pode o cara se jogar nos espinhos? Isso é muita ignorância. Ou então, será mesmo que ele resolve se jogando lá? Será que é a matéria... E tem o seguidor dele, que vai falar com o Francisco e vai dizer que tem uma pessoa que maltrata muito o corpo. Vocês já ouviram isso, né? Sim. E depois que Santo Agostinho, se não me engano, né? E diz, Pai Francisco, aí fala que tem uma pessoa que maltrata muito o corpo. Aí ele falou e convenceu o Francisco. O Francisco disse, traga ele até a mim para eu repreender, porque realmente isso aí tá falta, é um erro. Aí, se eu não me engano, foi Santo Agostinho, vamos dizer que foi ele. Ele disse, é o senhor. Olha, Francisco, ele teve problema de cegueira. Se você ver a história dele, é linda.
Mas ele não estava nem aí para a matéria, ele tchum para a matéria. E se vocês perceberem, quando nós estamos com sede, nós dizemos nós, mas quem bebe é a matéria. Vamos olhar direitinho, vamos abrir os olhos. Não faz sentido, não. Sim, por isso que quanto mais evolução tu tiveres, quanto mais em harmonia teu espírito estiver com teu corpo, a tua necessidade material ela vai se diminuindo. Porque essa interação, não é, do espírito com a matéria, ela existe. Então, por exemplo, você pode pedir à matéria: ei, por favor, dá para diminuir essa pressão? E conversar com ela. Você pode conversar com... Você está nela. Você se educa. Você vai se educando e começa a conversar com ela. Por isso que Francisco conversava com as flores, com os animais, com as aranhas, com as cobras, com tudo. Aí nós vamos ver a relação como ele sabe que existia. E hoje, nessa questão, pronto, como há pouco tempo você viu a descoberta, eu sempre comigo tinha, digo, poxa, essa matéria deve falar alguma coisa, porque não é lógico, eu não sei por que eu tenho essa alergia. Que negócio é esse? Isso não tem uma explicação. É algumas criaturas que estão aqui dentro que não aceitam que eu coma aquilo ali. Tu não aceita, Sandra, comer pimentão, não é assim? Não é não? É. Tu tem, observa, a gente diz alergia. A matéria não quer isso. Se tu botar, ela te castiga, entre aspas, assim. Ela reage. Ela reage, a matéria reage. Ela tem força. Nós estamos no corpo, mas observe, quando nós temos vontade de ir ao banheiro, a matéria que diz: quero fazer xixi, coisas e tal, preciso. Quero me deitar agora numa sombra bem fresquinha. Ah, como eu gostaria de ser rico. A matéria deseja essas coisas. É incrível. Como eles dizem aí, está na questão. Não é de certo, como a expiação o comprova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Ele diz, olha, a matéria deseja a riqueza, deseja essas grandezas. Vocês percebem que a matéria gosta daquele brinco? Observa a tua mãe, que vocês vão ver como é que é isso. Vocês mesmos de ir às lojas comprar. É ou não é? É incrível. Você servir a uma criatura sem saber que está servindo a ela. Embora você olhe assim, poxa, ficou bonito. Mas olha, o espírito não precisa de água, o espírito não precisa de comida, o espírito não precisa de nada material. Mas a matéria precisa, poxa. Esse é o habitat dela. Por isso que o corpo não é nosso. Nós entramos nele e ele depois nos expulsa, naturalmente, né? Ele nos expulsa. Quando não é naturalmente, vamos aí para alguém que nos expulsou do corpo, ou que nós não tivemos coragem de enfrentar a vida e cometemos o suicídio. Nos expulsamos. Mas a matéria, chega um tempo que ela diz, ó, basta, tchau. Tchau, Sandra, vamos para a próxima. Ela envelhece. Observe, a matéria envelhece, mas o espírito não envelhece. Agora, quanto mais o espírito ele amadurece, ele evolui, aí isso vai produzindo em energia valores, coisas boas que a própria matéria vai começar a gostar, a se habituar. E ela começa a sentir vontade daquilo mesmo e já despreza outras coisas, porque aquilo ali é bom. Por isso que nós vamos encontrar a resposta, uma pessoa que quando comete um crime, pode observar, vamos estudar que eu assisto muito isso. Eles dizem, depois que a gente comete um crime, a vontade é de fazer outro. Por exemplo, eu não cometi crime nenhum, mas quando eu comprava coisa no Facebook, eu tinha vontade de comprar outra. Se eu não me controlava, ficar comprando. Sim, e a gente mesmo se educa, né? Porque às vezes por exemplo, às vezes a gente olha umas coisas, antes eu não tinha esse controle, eu olhava, que lindo isso, vou comprar, agora eu olho, que bonito, não, mas eu não estou precisando disso, porque, né, daí tu fica, aí com o tempo tu vai se educando, né? Pois é, Rosângela, você tem que pedir permissão também à sua matéria, porque ela tem vontade de ter isso aí, viu?
Sim, mas aí agora a gente faz isso, no caso, Conversa com agora. ela, diz, ó, por É, favor, já temos assim, tanto em casa. sim, e a mesma É, coisa que, como a gente disse, que a gente fala com a gente mesmo, né? é, Porque, às vezes, eu falo comigo mesmo, eu exatamente, Rosângela. falo, respondo. É, É é assim, exatamente, Rosângela. e é, A matéria ela fala, isso é energia, sim, poxa. e não, e é como, e hoje, né? Quantas coisas a gente entra na internet, quantas coisas tu tem, ai, que isso, que aquilo, que antes, né? Eu vou comprar, aí depois tu compra, daí fica, né? É como roupa, às vezes a gente compra, que achou bonito, e daí tu usou uma vez, daí tá lá, entendeu? Então agora eu sempre, eu achei isso aqui bonito, não, mas eu não vou comprar porque eu não preciso disso. É só É. para ter mais uma coisa lá para dizer que eu tenho, né? E aí você tem que dizer, ó, não precisa mais disso, não, a gente ainda tem É, mais. sim. É interessante, olha, essa conversa que nós temos hoje, ela é muito importante, esse assunto aí, essa questão. Ela é pequenininha, mas ela é muito, é, muito real nesse momento Aham. que estamos. Sim. Nós achamos que a matéria não responde aos nossos impulsos. Ela responde. Ela responde. As pessoas se enganam, a ciência já está descobrindo e vai descobrir muito mais. Eles é quem pede para comer, não somos nós que comemos. Nós executamos porque nós somos, como diz o presidente do corpo. Então a matéria só come se eu quiser. Mas também ela vai me pegar, vai pegar duro. Então, em respeito a ela, eu tenho vontade, como. Aí, se a gente continuar, come mais. Por isso que tem pessoas que não param de comer. A matéria, ela mantém-se ali no ciclo fechado e a pessoa começa a ver o resultado que lá na frente, ou não muito longe, ela começa a se desgostar do próprio corpo. Mas a matéria não está nem para isso. E o espírito está dentro desse, tá vestido, então não dá para ter essa roupa agora. Uhum. É incrível, a matéria fala. A ciência já está explicando, e é o que diz na questão. Nós precisamos da experiência, de passar pelo vício, mas nós não mandamos na matéria propriamente, porque depois ela volta para o seu habitat. Então, enquanto estamos com ela, vamos fazer acordo. É incrível, mas é assim mesmo. Vocês me desculpem. Isso eu já entendi. Que quando eu como uma coisa que não vai comigo, não adianta, eu já olho, já sinto, até olhando, no cheiro. É incrível. Sandra só tem uma besteirinha no pimentão. Eu tenho uma série de coisas. Então, imagine como é isso tudo que está dentro de nós, esses trilhões e trilhões de seres. Faz sentido. Sim, tá, Zeus, e eu também tenho várias coisas que eu também não gosto, mas só que eu tenho um problema mais grave, que depende aonde eu entro, se eu não gostar, eu não como, eu fico com fome, mas eu não como, Pois é. Pois bem. né? E mesmo assim, as pessoas, tem tantas pessoas que não têm, e tu tem essa frescura, mas eu tento, mas eu não estou conseguindo sair disso. A matéria não aceita, Rosângela, ela trava. E eu Ela disse, não, se tu botar isso aqui para dentro, tu vai passar vergonha, Alice. né? Daí eu Ou tu vai para não, um hospital. É mesmo assim, sim, meu filho. daí eu não. É. Hoje eu entendo, eu já vim entendendo. Então, depois, com a ciência que há pouco tempo respondeu umas coisas que comigo eu já tinha isso comigo, na experiência, diz, não pode, não é possível. Isso tem alguma coisa a ver. Por quê? Que negócio é esse? Uma pessoa, imagine, matar a outra, expulsá-la do corpo se ela não der sexo a essa pessoa? É incrível. Os índios botam aquela coisa na boca, faz de tudo para agradar a matéria. Hoje está explicado aí, ó. Os espíritos dizem: a matéria deseja essas grandezas para gozá-la. A matéria. Isso são respostas de espírito, gente. Muito evoluído. Isso são respostas de espírito, de Francisco de Assis lá para cima, sabe? Com Jesus.
espíritos que estão ali, uma relação direta com Cristo, que responderam essas questões. Então, eles dizem, está escrito, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la. A matéria, isso é literalmente a matéria. E o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Francisco de Assis, como dissemos no início, jogava-se nos espinhos. Por isso que tem pessoas que não aguentam. É incrível, olha, quando a gente se relaciona com uma pessoa, que a gente se acostuma, a matéria aceitou. Porque se ela não aceitar, é bronca, viu? Não é qualquer pessoa que entra na nossa relação assim, não. É por isso que tem determinadas pessoas que têm a chave, não é do coração, não é assim, mas é aceitável, ela vem. E é por isso que a matéria tem essa comunicação com o espírito, mas que, na verdade, executa é o espírito. O espírito é quem tem a vontade, que tem o controle sobre a matéria. Mas há momentos que a matéria diz, olha, se tu não fizeres isso aí, a gente vai te aperrear, tu vai ficar louco. Tu não vai aguentar, não. É que ela não consegue responder assim, isso é tudo estímulo. Como eles dizem, precisamos decorar isso, precisamos fazer aquilo. Se separarmos direitinho, nós vamos saber o que é realmente nosso e o que é da matéria. Porque mesmo sabendo que vamos desencarnar e não vamos levar nada daqui, porque nem o corpo é da gente, se é assim mesmo, não? Então, a gente ainda quer coisas, comprar coisas, quer guardar coisas. É ou não é? É difícil de parar. E é o espírito que precisa passar por essas vicissitudes que a matéria deseja. Tem dias que desejam ficar dormindo, se deitar, sombra fresca, andar pouco, trabalhar pouco. Se compreende mesmo que a matéria... não vou fazer agora, não vou fazer mais tarde. Mais tarde não faz, vou fazer amanhã. Fiado só amanhã. Mas isso não é o espírito que é só assim, não. Ele está dentro dessa cápsula aí, está preso nessa cápsula, né? Esse corpo, para aprender. E é guerra, viu? Ele e a matéria. Está escrito aí, a matéria deseja essas grandezas para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então é bom nós conversarmos com nossa matéria, porque não estamos ficando loucos, não, viu? Isso é verdade. Francisco de Assis conversava com os animais. Francisco de Assis não respeitava o seu corpo, foi chamado a atenção, se eu não me engano é Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho mesmo, e ele reconheceu que ele era grosso com a matéria dele, com o corpo que ele estava nele. Ele era brutal, Francisco, com o corpo dele. Ele não queria saber, não. Ele era quase assim, ele arrastava a matéria, se ela não quisesse ir. Não tinha conversa, não. É a força do espírito aí. Porque quem executa é o espírito. A matéria fica tentando alejar o espírito e diz, não vou, não vou, não vou. Quero assim, vai ser assim. Ele se jogou nos espinhos para o lado sexual e ele se livrou. Está lá no livro de Francisco de Assis, A Vida de Francisco de Assis. Se vocês têm um áudio no YouTube, pode procurar que vocês vão ver essa parte. Porque fala-se, que eu acredito muito ser, a guia de Divaldo, né? Joana de Anjos, na época, que Clara de Assis, que se apaixonou por Francisco, pela vida que Francisco tinha. Ela era rica e muito cortejada, muito linda, mas ela depois queria ficar com Francisco, e é muito linda a relação deles dois, mas ele não tinha nenhum desejo sexual por ela. O negócio dele era servir a Jesus, graças a Deus. E derrubou como é que chama? Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Pense. Imagine o quanto ele não trabalhou. Por isso, o espírito não precisa de dormir. Quem é que precisa dormir? Matéria. Faz ou não faz sentido? Uhum. É ou não é? Os espíritos dizem que quando desencarnam, olha, quando nós desencarnamos, alivia tudo.
Sandra, a pressão de vontade de comer já diminui muito. Vou continuar nesse assunto, de fazer sexo. A vontade de beber. A não ser que o cara se viciou. Que ele pode se viciar, a matéria se vicia, ele vai viciando a matéria e depois torna-se dependente. Ele e a matéria, é dois pinguns. A matéria volta para a Terra e ele vai para, entre aspas, o céu, né? Aí ele vai sofrer, porque ele ficou viciado. Mas, dos casos em que, aqui na Terra, temos essas relações e etc., etc., que fazemos por necessidade material, é verdade. Depois que se desencarna, isso, ele já se sente assim, ó, livre e suave. Pode perceber nos livros que fala. Mas tem aqueles casos de pessoas que se viciaram na droga, que aí, quando desencarnam, continuam viciados. Aí é complicado. Porque vai precisar da matéria e já não tem uma matéria. E o espírito se viciou. E aí, ele está intoxicado. Ele vai ser trabalhado depois de muito sofrimento dele até ele se arrepender, e ele depois será tratado limpo para depois ele ficar bem na boa, equilibrado, vai estudar, vai fazer o que for possível para ele não errar na próxima encarnação. Fica limpo. Mas ele vai ter que passar por aquilo que ele se viciou, que é para ele sair. Ele não se viciar. Observe, uma pessoa quando começa a fumar, o que é que a matéria faz? Hã? A pessoa tosse, passa mal. Não, não. Sim. A pessoa passa mal. É interessante. Aí, depois que viciasse, ela quer mais e mais e mais, aí o espírito já vai esmorecendo, pronto. Aí o bicho pegou. Sim, aí vai daí... Foi. Não, e daí, e se a gente dá um conselho para a pessoa parar de fumar, ela xinga a gente. Agora sim, aí agora eu tenho uma resposta. Eu digo é porque ela e a matéria não quer parar de fumar, não. Sim. Eles sentem essas vibrações porque eu entendi e todo o meu corpo entende, porque sabe o que eu estou pensando. E aí, eu parar de fumar, é mesmo, acho que eu devia parar de fumar. A matéria diz, não, meu filho, que é isso? Não, senhor, a gente gosta de sair, bota para dentro. E ele... Aí tem que se fazer uma desintoxicação, que nós sabemos, cientificamente falado. Observem bem como isso tudinho vai para a direção, para lá, vai convergir. É preciso fazer uma desintoxicação. Tem casos que é preciso se internar para fazer uma limpeza. É ou não é assim? Sim. Então, a limpeza é aonde? A limpeza é na matéria. Na matéria. Na matéria. E está certo, os espíritos estão certos. É no sangue, nos fluidos, que vai o cérebro. É uma tonelada de coisas. E olha, nós sabemos que a matéria ela responde quando algo quente, ela entende. É incrível essa relação. Aí ela manda a informação para o cérebro através dos axônios. Ó, o negócio aqui está ficando mais alto. E em velocidade, vai até o cérebro e a gente retira. Ou seja, ela está dizendo, ei, cuidado, vai me queimar. Em outras palavras, ela não está dizendo que cuidado vai me queimar, mas isso aqui faz mal. Se afasta aqui de mim. O instinto diz assim, opa, cuidado, isso aí machuca. E essa serpente, se ela picar, ou se ela te pegar, corre, sai daqui, desaparece daqui. Medo dos espíritos. A matéria. Olha, a relação nossa com a matéria, eu vou ser sincero a vocês. Eu vou ser bem sincero. Eu fiz um teste comigo em relação a isso. Eu conversei com ela e fiz um acordo com ela. Vocês não sabem, mas olha, eu estou falando de sinceridade. Eu pedi a ela e ela respondeu que ela me ajudou. E vem me ajudando bastante. Eu digo, meu Deus do céu. Agora que eu tenho que ficar esperto.
tô vendo que isso é super real. Não é? Eu não vou ser grosso nesse ponto como Francisco de Assis, mas eu tenho que bater um papo com ela. Aí tem que ter espíritos aqui na Terra que falavam com a matéria. Por isso que é preciso fazer meditação, é preciso se harmonizar energeticamente, uma massagem. Você observa que tudo, quando se faz uma massagem, tudo é para a matéria. O espírito não precisa, mas a matéria precisa. Ela tem cãibra. Olha, o assunto vai muito longe, só nessa questãozinha tão pequenininha. Não faz sentido, não? Bom, então, Rosângela, quando você vai fazer compras, já sabe, né? Não, não, agora só vou quando. Agora eu digo assim, tá, hoje eu quero ir, mas eu vou comprar isso. Agora eu já consigo fazer. Faça um acordo com ela, converse com ela, Isso olha, aí. vamos comprar isso. Isso aí, nada de Sinceridade, manjar. vamos comprar isso, pode ter certeza. Olha, vamos fazer o seguinte, aquela Coca-Cola gostosa, bem fresquinha, né? Eu acho que tu tem razão. Vamos tomar só uma Coca, mais do que uma não. Essa semana só vai ser uma, tá? Tá, os Zeus, é a mesma coisa. Ó. Até o ano 2000, eu adorava Coca-Cola. Eu morava na rua, que onde eu morava, a meia quadra tinha um depósito da Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola todos os dias. E só quando chegou no ano 2000, quando virou o ano do dia 31 de 2000, eu disse, a partir de amanhã, que vai entrar o ano, né, de 2000, eu não vou mais tomar refrigerante. E eu não tomei mais. Então você falou, você também cedeu. Então, quando você cede, você chega um momento que diz, agora já chega, para mim tá bom. Vamos dar uma parada isso aí, tá bom? E eu era viciadinha na Coca, igual a Maria de Fátima. Eu também Não fui. tanto quanto ela, que ela toma, né? Que ela toma no café da manhã, aquelas coisas todas. Mas que ela, né, como ela não toma café, essas coisas. Mas eu tomava bastante, né, Sandra? Mas olha, a matéria é exatamente eu isso. terminei. A matéria, ela responde a isso mesmo, é incrível. Observa que quando a gente faz exercício demais, os músculos depois ficam doendo, né? Incham, Fica dolorido. fica dolorido. A matéria está respondendo aquilo ali, poxa. Eu fiz um trabalho ontem, peguei de quase 8 horas da manhã até 8 horas da noite, e hoje eu me levantei e digo, eita, rapaz, por uma besteira daquela eu tô assim. Eita, rapaz, eu tô precisando fazer mais exercício, porque você tá preguiçosa, viu, matéria? Sim, Sinceramente, eu falei isso. Olha, eu estou acomodado, que nós falamos assim, uma vida como é sedentária, né? Olha, uma vida sedentária, o quê? Só no bem bom, comendo, sentados, um pouco exercício e manda para dentro. Não, vem cá, eu posso mandar para dentro isso aqui, mas a gente vai fazer exercício, ok? Vamos ser mais inteligentes, é verdade. Os espíritos estão com toda a razão. A matéria, ela tem o desejo. Ela tem um desejo libidinoso, ela tem, como dizer meu avô, né? Os desejos são grandes, viu? Então, quem pensa que está botando um pince no umbigo é porque ele está achando bonitinho, ela está pedindo. Vai insistir. Se ela não souber fazer um acordo, ela vai começar a fazer tatuagem no dedinho, aí vai fazendo no joelho, vai fazer. Daqui a pouco ela está cheia de tatuagem no corpo inteiro. E depois ela vai se arrepender de tanta tatuagem. Porque o espírito diz: que loucura que eu fiz. Não é loucura, você vai olhar, é que essa relação do espírito com a matéria, ela tem que existir, e ela existe. Então, bora fazer acordo, não é? Vamos fazer emendas, como fazem os políticos lá em Brasília. Vamos fazer uma emenda, olha, tá bom, vamos fazer aqui. Aqui, assim, tá bom, já chega, já temos isso aqui, por favor. Não, por favor, já temos demais, não. Porque, realmente, para os espíritas que somos, como diz os espíritos, nós não necessitamos de alimento nenhum material. É ou não é assim? Nós não necessitamos de nenhum alimento material. Mas quando estamos no corpo, sim. Então, quando estamos no corpo, sim. Então, quem é que necessita? A matéria. Ok? Vamos para a próxima? 268.
Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada têm de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. E aí, Sandra? E aí, Valtese? Rosângela, você entendeu essa questão, Rosângela? O que é que vocês acham? Olha, vamos fazer assim. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai ficando o quê? Lá no meio, vai ficando o quê? Mais sabido. É o que lá no meu interior, e essa palavra que eu ia dizer mesmo, sabido. A gente vai ficando mais Sabido. sabido. É. Jesus tem razão. Quanto mais se conhece a verdade, você se livra. Então é o seguinte: quanto mais nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, os sofrimentos vão diminuindo. Sim. As encarnações passam a não ser sofríveis. Eu não tenho necessidade de vir com um olho cego. Eu não tenho necessidade de pegar um câncer. Eu não tenho necessidade de trabalhar brutalmente. Por quê? Eu trabalhei espiritualmente. Eu produzi na minha vida. Eu cresci. Aí eu vou ter uma vida melhor do que outros aqui na Terra, é verdade. É justo que seja assim. Então as tarefas ficam menos Penosos. penosas. Exatamente, Sandra. É o que está aqui os nossos amigos dizendo. Fica menos penosa. Então, vale a pena evoluir ou não vale a pena? Uhum. Pois bem, já vimos em questões anteriores, tem até psicografias. Tem espíritos que, olha, passam encarnações e encarnações, só vivendo vícios. Sim, é como está respondendo aqui, né? Que a gente entende como prova, expiação, a nossa questão de falta da matéria. Falta porque se analisarmos a nossa busca incessante nesse planeta é a conquista de bens materiais. Pois bem. Vou trabalhar muito para comprar isso, vou trabalhar muito para tirar férias, vou trabalhar muito, entende? Não é falta aquela questão de valorizar o moral, o emocional, as coisas que se carregam, que se levam para o plano, sem precisar, né, tocar. É o que se faz. E o Edson falava a semana passada nesse assunto. Ele dizia assim, mas e por que tem pessoas que têm uma vida, né, mais tranquila, mais... As pessoas olham assim, poxa, mas fulano não sofre muito, não. Ele tem uma vida boa, uma riqueza, mas vocês sabem que ele ajuda as pessoas. Ele é atencioso, ele se preocupa, mas ele tem uma vida boa, poxa, ele tem carros bonitos, ele viaja. Porque tu pode ser provido dos bens materiais de grande riqueza, mas se tu também fores provido do bem moral, tu vais conseguir distribuir de uma forma que tu continue no teu conforto, mas que tu também ajuda a ter outras pessoas a terem o conforto, tu pensar no teu próximo. E é como está na questão, Sônia, exatamente aí. Ó. E Se é mais porque que não é for... onde já tem, eu acho que é no Evangelho, não lembro se é no Evangelho, se é no próprio Livro dos Espíritos, que diz: quando nós colocarmos na nossa cabeça que o bem maior, que o que nós estamos aqui é o aperfeiçoamento moral, que este deve vir em primeiro lugar e não o material, Exatamente. que a nossa evolução vai ser mais rápida, né? Menos sofrível, Sônia. É. Você precisa de sofrer menos encarnações. Tá assim, mas como tu falou, né, que a gente tava falando, que eu vou trabalhar, a Cassandra falou, trabalhar para ter isso, e daí para ter umas férias, não, vou, né, vou fazer isso hoje para amanhã não sei, tá. E sobre que quando a gente vem para cá, que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente escolhe, eu vou, né, outro dia que também falou que tem pessoas que escolhem vir cegas, outras deficientes, né, de né? Mas isso tem a ver com as suas culpas, né? Sim, mas aí no caso, assim, como a gente faz? Que a gente, que eu te falei na semana passada que eu fico olhando, por que uns têm tantos e outros têm nada, né?
E tá, mas aí no caso, isso foi daí foi uma escolha, né? Uma escolha que ela, no caso, quando ela teve numa outra reencarnação, de repente ela teve os erros, não conseguiu se redimir, e Exatamente. aí ela pediu de novo para vir com as dificuldades para se e daí Para se como curar. isso, e como a gente fica com pena, por exemplo, a gente fica com pena das pessoas, aí a gente doa alimento, a gente está fazendo, será isso certo? Quando a Pois gente pede, bem, é o que está dizendo aqui. Eu vejo nessa questão aí no final. Ela está dizendo aí na questão, ó. Vou até reler aí novamente. Aí, ó. Tem assim, ó. Cadê? é 268? Né, Sandra? Diz assim, ó. Porém, sempre, é esse aqui, não é? Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penoso, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Ou seja, aí não tem sofrimento. Não, e porque também está ali bem claro que diz, né? Fora da caridade não há salvação. Não é a questão que é aquilo que a gente vem tocando muito nesse assunto, essa questão de se penalizar, né? Hoje, eu digo, hoje, com todo o estudo do Espiritismo e o conhecimento do Evangelho, eu já consigo olhar para um deficiente, eu já consigo olhar para um mendigo e não sentir tanta pena. Eu já Exatamente. logo veio à minha cabeça uma oração, pedir a Deus Exato. força para que ele consiga passar por essa prova que ele Coragem. precisa passar. Porque antes aí a gente acaba desviando um olhar, acaba desviando da calçada, por covardia, por não querer enfrentar aquela situação ali. Mas é assim, se ele se ele está passando por aquela situação, por algum motivo tem, assim como eu passo pelas minhas, como tu passa pelas tuas, todos nós temos as nossas coisas por passar. Claro que, graças a Deus, temos muito que agradecer, que a gente tem casa, a gente tem alimento, Sim. em tudo. Mas, então, sempre que nós pudermos oferecer a nossa caridade, Olha, não é de coração, sem ficar pensando, ai, ou querendo um elogio, ou contando, ou saber fazer aquilo assim, eu vou fazer isso porque vai amenizar a dor dessa pessoa, mas junto com isso, o mais importante, uma oração, porque eu vou ter para ela aceitar aquilo ali que ela está passando, né? e você vai ter um prazer em fazer aquilo ali. Sim. Não vai sentir pena. Porque, como os espíritos dizem, quanto mais a gente evolui, menos sofrimento. Isso é diretamente proporcional. Quanto mais evolução moral, menos sofrimento. Então, quanto mais sofrimento, quanto mais maldade a gente faça ao próximo, mais encarnações difíceis, pesadas. Porque com esse estudo a gente vai ficando mais forte, vai Pianinhos. fortalecendo, porque a gente consegue auxiliar mais, porque já não fica, porque a gente tem aquele conhecimento, não, se está passando por essa situação, pode não ser, como eu passei por algumas situações que eu assim, poxa, por que eu estou passando por isso se eu não fiz nada? Mas aí é aquilo, eu posso não ter feito aqui, mas é lá a minha vida passada, o que eu fiz? Então, hoje eu consigo compreender muitas coisas que eu já passei por entender que eu penso que tudo seja de vidas passadas. E aí, quanto mais a gente vai fazendo os acordos com as leis divinas, essa é a realidade, acordos, porque quando infringimos as leis, nós temos que rever esses assuntos, fomos reprovados, a nossa consciência cobra, então vai vir um sofrimento moral, que é terrível, é o pior que tem no mundo espiritual. Para quem desencarna, pensa que está livrado, não livrou, senão está quebrado, meu velho. Agora você pisou em bomba. Agora você está com um problema sério na sua vida. Hitler mesmo teve que ser carregado para outro planeta. Para vocês terem ideia do quanto ele ia ser perseguido pelos espíritos, que os espíritos não iam deixar ele em paz de jeito nenhum. E se ele reencarnasse aqui, os espíritos botam para torar em cima dele. Porque o cabo não teve compaixão. Então, ali foi só uma encarnação desgraçada. Que ele criou desgraça para ele. Ele trabalhou na desgraça para ele, fazendo mal ao seu irmão. Então, os espíritos, quanto mais vamos se aperfeiçoando, nós estamos aqui, aí nós vamos tendo, até mesmo no dia, dá para perceber, eu mesmo sinto isso. A gente começa a vigiar mais os pensamentos, aí não aceita mais aqueles pensamentos confuseiros. De repente, a gente... Principalmente do julgamento, né? A gente já julga logo. Acontece uma situação...
automaticamente já vem ali um... Não é não? Não tá. Sim, e Zeus, mas assim, no caso, as pessoas, no caso, mas daí só que tem pessoas que daí, no caso, elas se acostumam a só ganhar, né? Aí, no caso, elas ficam, não fazem nada porque elas sabem que as pessoas vão ficar com pena dela e vão estar sempre doando, né? Então, os espíritos que estão fazendo isso, Daí no. se não tem intenção de acostumá-la, não tem erro ali, né? Mas se tem de acostumá-la mesmo a viciá-la, Uhum. aí é Sim, cúmplice da situação. sim, Mas tá no aquele caso. ali está se aproveitando, e aí ele vai responder por isso aí, viu? Tá assim, porque daí no nosso caso, que daí a gente fica ajudando. E que a pessoa, que daí, como eu digo, que daí a pessoa não se ajuda. Ah, tu oferece um trabalho, alguma coisa, porque, no caso, a Sandra, tu vai. Porque tu sabe que a Fátima disse que o Leandro uma vez falou para ela que nós temos uma prima que ela ficou órfã com 15 anos. E só que daí as outras irmãs, todo mundo se. E ela só fica com negócio de doação. E aí, daí quando uma vez a gente trouxe eles para cá para ajudar, e daí o filho dela disse que falou para Fátima assim, Fátima, a mãe disse que nós não precisamos trabalhar porque as pessoas nos dão. É. E Aí, até hoje, aí né, continua assim, ela não, entendeu? Até ela faz uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas geralmente, daí se não, ela não faz nada porque ela sabe que o gás, a comida, alguma coisa, sempre alguém, porque como vê ela como carente, dá as Mas coisas aí para ela. entra aquela situação, né, que façamos a nossa parte. não é? Não, sim, é isso. Não, sim, É, mas é porque no caso a gente, né? Porque é. no caso foi. Eu acho que tipo já faz acho que uns 10 anos, que daí, no caso, várias pessoas, a gente ajudou a fazer a casa para ela, tudo. E aí um dia ela não bebeu, não botou fogo na casa com tudo dentro, Pois bem. né? Olha, essas coisas que acontecem aqui na Terra, nesses grupos familiares com essas pessoas, a espiritualidade, os guias espirituais estão nos tangendo, essa é a realidade. De onde nós já saímos, e hoje nós estamos num estado muito bom, maravilhoso, graças a Deus, é verdade, vendo tudo isso que ainda acontece aqui de desgraça na Terra, mas é necessário, porque o planeta de prova e expiação, muitos precisam. Mas aqueles que levam uma vida inútil vão se arrepender, porque encarnando eles vão ganhar o quê? Sim, mas Deus, mas aí no caso, e a gente que continua ajudando? Aí nós estamos errando? Façamos nossa parte. Se pudermos ajudar, ajudemos, mas se sabemos que estamos deixando fulano ficar preguiçoso, não quer fazer, não quer contribuir, não quer participar em alguma coisa, já que ele não é aleijado, né, não é tetraplégico, ele não tem nada assim, então, por favor, vamos ajudar, fulano, você pode aqui Não, sim, comigo. daí aí a Se Fátima ele diz, não... nega. Tem que tentar na Sim, não, aí a conversa, Fátima, fazer de uma forma. a Fátima disse, nega, tu tá proibido, nega, para, nega, porque ela me ligava, ai, que eu tô, né? Aí eu sempre mandava um dinheiro para ela. Daí um dia, daí sabe o que eu fiz? Aí depois também eu fui xingada por isso. Porque daí eu fui lá onde tá o túmulo do pai, né? Aí eu disse assim para ela, ó, de 15 em 15 dias tu vem aqui, limpa aqui o túmulo, que é a capela, né? E daí eu vou te mandar um dinheiro por mês para isso. Aí depois a Vera, para que tu vai gastar dinheiro se o pai nem gostava de flor? Mas é uma forma de despertar ao trabalho. Nós temos que fazer isso, minha gente. Daí Tem eu gente fiz isso com ela. viciada, tem gente... Olha, essas pessoas, se continuarem assim, as vidas, as encarnações que elas vão ter vão ser penosas. Sim. Tá, Porque o mas que ela... nós não ficamos. Mas só que a gente não fica com dívida, no caso, Não, porque a gente de fica maneira ajudando. alguma. Porque a gente fica com pena, né, Zeus, né? Vamos ajudar, Rosângela, vamos trabalhar com amor, porque se esse não se trabalha, é como Francisco, é como o Chico Xavier. Na fila tinha uma mulher, já falamos isso aqui. Na Sim, fila já tinha uma falou. mulher e ela recebia, e a mulher tinha, olha, grana, casa boa, bufunfa, como diz Didi. Ela tinha uma condições boas de vida. Aí descobriram ela no meio da fila. Ela recebia dinheiro de Chico Xavier, que Chico Xavier dava escondido para ninguém estar vendo quanto cada um recebia. Chico dava. Além da feirinha básica, Chico ajudava. Aí disseram, Chico, aquela mulher não precisa não, Chico.
Aí ele fez, não, meu irmão, não se incomode, não. É que ela está treinando para a próxima encarnação. Sim. O que é que ela vai fazer na próxima encarnação? Então, Ela vai vir em condições. Ela não está pedindo, ela está pedindo para ela coisa que não é boa, viu? Ela não está pedindo, ela não vai para a filha pedir. Então, na próxima encarnação, ela vai viver. Aí, ela vai se cansar. O preguiçoso um dia se cansa, gente. Mas, de nossa parte, façamos o que nós podemos fazer. Agora, temos que ser razoável. Jesus não pegou a rede e pegou os peixes para os homens, não. Olha, jogue. Ah, não tem peixe não, que é isso, rapaz? Para com isso. Já vem mais um fanático aqui. Que conversa é essa aí? Quando levaram para Pedro. Vá, pode... Faz, rapaz. Esse homem é especial. Faz, Pedro. Pedro estava brabo. Pedro estava virado. E não vou não, rapaz. Vai, não tem não. A gente pescou hoje a manhã todinha, não pegou um peixe, uma piaba. Não tem não. Vai que ele está dizendo. Vai para aquela parte, não sei o que, e Pedro. Mano, a gente foi por aquilo ali tudinho. Aí, depois que Pedro jogou a rede, a primeira vez que Pedro jogou a rede, já veio assim de peixe, ó. E Jesus podia dizer assim aos peixes, por favor, pula daí de dentro, que aqui nos pés dele. Jesus tem poder para isso. Como espírito, ele sabe disso. Mas, olha, vocês têm que trabalhar. Hein? E é assim que estamos na Terra. Então, quanto mais evoluirmos, menos ficarão as encarnações sofridas. Então, nós passaremos a ter uma vida mais tranquila, financeira boa. É como meu pai dizia, dá a rede e o peixe ele pesca. Mas essa é a realidade. Nós estamos aqui na Terra para aprendermos. E a melhor coisa é, quanto mais, como Sandra falou, nós estamos aqui para o lado moral. Esse é o principal. Porque o lado intelectual, ele escraviza muito. Olha, tem pessoas inteligentes fazendo absurdos com a doutrina de Jesus. Absurdo com outras coisas com seres humanos. Mas o lado moral, não. O lado moral, a gente aprende a ter compaixão, ser solidário. É ou não é? Poxa, porque se tu tiver o lado moral melhor, né, mais forte, a tua inteligência vai ser bem utilizada. Concorda, Sandra? Tua riqueza, tudo que tu tiveres em abundância vai ser bem utilizado, porque o teu moral, ele é forte, né? Então, aí tu estás ficando esperta. Então, quando a gente se encontra com alguém que está no hospital, por exemplo, tem muita gente agora no hospital, se nós contarmos quantos milhões tem em hospitais com problema de câncer, num planeta inteiro, é muita gente. Mas por que elas estão lá? Foi Deus que castigou ela? A gente sabe que não foi. Olha, tem que ficar esperto. Então, essas encarnações, isso dói. Isso dói. A matéria diz, tem que arrancar de tudo, que você nos machucou muito. E a matéria deseja que você trabalhe, que você respeite, que você devolva a saúde a ela. E você vai devolver, eu vou devolver. Quando devolvermos a saúde e a matéria e evoluindo moralmente, tá tudo tranquilo. Então, as encarnações vão ficando assim, tip-top. Próxima encarnação, Sandra, eu vou vir aonde? Aí eu digo, Jesus, eu vou continuar espírita. Ele vai dizer, sim, Deus, eu vou continuar aqui com você. Beleza, obrigado. Eu quero vir espírita, por favor. Nesse mesmo trabalho aqui. Ou então dentro do movimento cristão. Com o senhor, beleza. Vou pedir isso a ele. Isso é um trabalho que eu faço aqui meu, para quando eu chegar lá. Aí sim, eu quero por aqui. Aí, ótimo. E como é que vai ser? Sua encarnação vai ser mais tranquila. Sem sofrimentos na matéria, sem câncer, não sei o que, uma série de coisas. Se você continuar assim, daqui para frente é tip-top. Eu digo, opa, encontrei a fórmula. É o que os espíritos estão dizendo aí, está na questão. Quanto mais próximo da perfeição, menos sofrimento. A gente vai jogando para trás assim, Então a gente vai brigar menos. Sabe por quê você não vai brigar menos? Porque a gente se suporta. Eu vou meter uma bala na cabeça de fulano para mandar ele para o inferno. Porque se eu meter uma bala na cabeça dele, quem vai para o inferno sou eu. Então, olha, quem tem que ficar esperto sou eu, cara. O negócio é estar assim com Jesus, Bom,
Vamos deixar o Evangelho mais um É, acabou seu tempo. Ok, gente, vamos fazer a oração. Vamos orar. Aqui estamos, Jesus, a te agradecer por tantos conhecimentos, tantos ensinamentos, essas oportunidades que temos de estudarmos, a oportunidade de praticarmos durante a semana, todos os dias. Nós temos, assim, infinitos dias, essa é a realidade, a nossa vida nunca vai ser ceifada. Então, Jesus, é muito bom estar sendo esperto contigo, compreendendo tua obra e vivendo contigo, amando contigo a todos os irmãos, porque o Senhor é referência realmente para todos os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, que o Senhor nos proteja e guie, que o Senhor ilumine a todos esses que nos acompanham, a nossa querida diretora desse trabalho belíssimo contigo, que o Senhor abençoe a todos que estão nos hospitais, nas situações mais diversas possíveis, que passam, o Senhor sabe o que estão passando. E esses que estão dirigindo os planetas, ou melhor, os seus países, regiões, fazendo questões por coisas materiais, e aí se tornando mais escravos do que já eram. Que, de alguma forma, eles recebam essas vibrações, que a nossa compaixão, que a tua compaixão, Jesus, temos certeza que existe mais ainda, vendo todo mundo e ajudando, possamos juntos emanarmos muita energia, e que no Afeganistão, onde estiver todas essas confusões, possam ser amenizadas, possam todos se compreenderem. Essa é a proposta do Senhor, nós sabemos. E é a vontade de Deus e será. Aqueles que não continuarem, daqui serão expulsos, para provarem, aprenderem, e depois, resgatando-se, voltarem ao lar. Então, que a tua paz, o teu amor e a tua misericórdia esteja conosco, nos abençoando e nos amparando hoje e sempre. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, muita paz. Um abração, Edson. Tudo bom, meu queridão? Ele chegou da